programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje vamos falar sobre Lied Litoral Paulista. Nossos convidados, Jarba Marques, presidente do Lied Litoral Paulista, e Rogério Martins, CEO do Lied Litoral Paulista. Muito obrigado pela presença. Jarbas, o que muda na estrutura do Lied Litoral Paulista com a entrada do Rogério como CEO? O Lied é um grupo que reúne empresários e lideranças empresariais que tem uma grande conexão com o poder público e com a mídia para promover mudanças, tanto gerar negócios dentro das empresas quanto promover mudanças regionais. Aqui na Baixada Santista a gente teve um sucesso muito grande desde o início e esse processo de mudança então vem desse modelo global que está tendo adaptação. Na verdade a gente não está mudando, está fortalecendo aquilo que nós somos bons e adequando alguns pontos. E nesse processo, o Rogério, que é um grande amigo, é filiado do Lied desde o início, a gente vem conversando muito desde o final do ano passado, trocando muita ideia. E essa visão estratégica do Rogério e visão de marketing que ele tem ajudado muito. Primeiro, informalmente, a gente vinha trocando muito as figurinhas. E aí, há cerca de 3 meses atrás, eu fiz um convite. Você não quer vir para o Lied sem deixar as atividades tuas principais, que são dentro da Blumed, como CEO da Blumed, e dedicar um pouco do seu tempo conosco. Nesse aspecto de estratégia, então a gente está redesenhando o Lied dentro daquilo que nós temos bom. A gente continua, mas fazendo alguns ajustes, alinhado ao Lied global. É um grande momento do Lied crescer. Esse ano aqui a gente teve um crescimento de mais de 20%, mas ainda a gente tem um potencial muito grande na região. Então esse foi o convite para o Rogério. Ele esperou ali alguns dias, gostou da ideia, aí avaliou em casa, avaliou dentro da Blumed como dedicaria esse tempo e veio conosco para o Lied. Então... Muito bom. Rogério, como foi o convite, né? Feito o convite, o Jarba explicou mais ou menos, né? E o que você julga, né? Que serão suas principais funções aí nessa caminhada, né? Bom, Roberto, em primeiro lugar, obrigado pelo convite para vir aqui teu programa pela primeira vez, uma honra, né? Estar aqui falando um pouquinho desse projeto novo do Lied. Eu já participava ativamente com o Jarbas. Muitas vezes fui a várias reuniões com ele, com prefeitos, com secretários da região, discutindo algumas pautas. E sempre que eu fui, sempre foram reuniões muito proveitosas. E o Jarbas falou, poxa, você podia participar mais ativamente. E aí veio então o convite para esse desafio de assumir como CEO. Eu acredito muito no poder da comunicação, assim como você, né? Eu acho que a comunicação ela tem um papel relevante na estruturação dos negócios, na divulgação das estratégias. E eu acho que faltava um pouco de mais envolvimento na comunicação, no trabalho que vinha sendo feito, muito bem feito pelo Jarbas, que criou uma estrutura que cresceu a essa taxa que ele disse num cenário de pandemia, né, uma vitória. A minha chegada tem pelo principal objetivo melhorar o que já era bom. E nessa linha, existem algumas mudanças que vêm sendo propostas, que eu propus, que foram acatadas pelo comitê, pela estrutura. Uma delas é criar um novo Lied. Porque para quem não sabe, quem está em casa, para entender um pouco, existe uma divisão. O Lied é um grupo de empresários formado por empresas que faturam acima de 30 milhões por ano. Então, isso limita um pouco a entrada de pequenos empreendedores, ou de empreendedores de pequeno porte. Então, para isso, existiam outros 2 Lieds. O Lied Futuro,
para empreendedores com faturamento abaixo desse valor, mas limitados por idade também, há 39 anos, né, Jarbas? Isso. Então, depois dos 40 anos, se a pessoa faturava menos de 30 milhões, ela não podia nem estar no lead futuro, nem estar no lead grande. Então, ficava sem espaço. E o lead mulher também, que também atendia mulheres com faturamentos menores que 30 milhões. E na minha visão, hoje, o mundo, ele não permite mais esse tipo de divisão, né? Eu acho que não faz mais nenhum sentido a gente ter uma divisão de um grupo formado, um lead mulher. Essa é uma visão minha. E eu coloquei isso numa reunião, a primeira reunião que fui apresentado para a equipe, e falava, qual que são as ideias? Eu fui colocando as minhas ideias. Estava a Laila, que é a CEO do Lead Mulher. Eu falei, Laila, você não vai gostar do que eu vou falar, mas a minha primeira ideia é acabar com o Lead Mulher. Então, eu já cheguei com essa proposta e defendi meu ponto de vista. Precisa resolver isso de alguma maneira, a gente precisa incluir, a mulher precisa estar presente em todas as nossas reuniões, né? Não isolada num grupo. Então, a minha principal ideia, sugestão, foi unificar ou criar um novo lead onde não tem limite de idade, não tenha, a partir de abaixo de 30 milhões, todo mundo pode participar, homens e mulheres, e unificar essa estrutura. Então, com esse novo lead, a gente unifica a estrutura do lead futuro e do lead mulher. Na realidade, está criando um novo lead, que abraça todo mundo que antes não conseguia abraçar, né, de uma forma mais democrática. Seria lançado em fevereiro o Lead Empreendedor. No evento que a gente teve o lançamento do Rogério, foi divulgado que o Rogério estava assumindo, uma das mulheres, uma grande liderança feminina, falou, para mim não faz mais sentido ter Lead Mulher. E ela faz parte do Lead Mulher. E na hora, toda a plateia, foi um evento onde estava o Lead Futuro e o Lead Mulher, todas as mulheres concordaram. Aí nós trocamos sinais, o Rogério já falou, então, nós já vamos antecipar um projeto que estava para fevereiro. Então, nós lançamos no mês passado em São Vicente, no Golf Clube, com o Caio Amado. Então, foi um grande momento. E é importante, o Lead Empreendedor não é a união do Lead Futuro com o Lead Mulher. Ele vem com uma proposta diferente. Então vai ter o Lead, continua o Lead, e o Lead Empreendedor que vai abraçar... E por que isso? Porque a gente está falando em unir, né? Mas quando você reúne empresários com faturamento acima de 30 milhões, e a gente tem mais de um terço das nossas empresas faturam acima de 500 milhões, muitas vezes ele não tem o que discutir com o pequeno. Então, para alguns eventos, a gente reúne. Então, são 3 ou 4 eventos por ano que a gente reúne todos os leads. Mas tem temas que são mais pertinentes a grandes empresas e temas mais pertinentes a pequenas empresas. Tá? Exatamente isso que eu ia fazer a pergunta quando o Rogério comentou que não ia ter essa faixa, se bem que essa faixa é relativa, né? Eu ia perguntar, justamente a pergunta que eu ia fazer, quer dizer, era essa, se isso não enfraquecer um pouco o padrão das empresas ou dos empresários que fossem entrar, mas eu não sabia que ia manter o lead. Sim, como eu te falei, essa política é uma política do próprio lead, a matriz do lead. O Jarbas tem que seguir uma série de protocolos e de padrões. Então, o lead, que a gente brinca internamente chama de leadão, ele é para empresas com faturamento acima de 30 milhões, isso não vai mudar. O que acontece é que para empresas que faturavam abaixo, existiam algumas barreiras. Ficaria fora, também não é justo, né? Então, vai se desenvolver, até porque uma empresa hoje fatura 15 milhões, 10 milhões, e daqui a 5 anos pode estar faturando 30, Exatamente. 35. E tem um perfil, para deixar bem claro para o ouvinte, que não conseguia estar em lugar nenhum. Um médico com uma clínica respeitado, é um grande líder na nossa região, mas que não fatura 30 milhões, é um homem e tem mais de 39 anos. Ele não tinha espaço no lead, hoje passa a ter. E o lead, e aí separando um pouquinho do lead empreendedor, do lead, o lead, ele trabalha muito mais institucionalmente as empresas. Então, quando a gente fala de negócio dentro do lead, a gente fala de negócios regionais. Então, é trazer aqui, vamos dar um exemplo, a Blumed, que está aqui, ou a própria NG Plus. Ações que a gente faz dentro do lead não são para vender apartamento da NG Plus ou para vender plano de saúde da Blumed, mas são ações para desenvolver a região de forma que a NG Plus consiga construir mais, a Blumed tenha mais crédito. Então, ele é muito mais institucional. Obviamente que tem a ação 1 a 1 também. Já no lead empreendedor, a gente está dando um foco muito grande de negócio. Então, as relações de negócio entre os filiados são muito grandes. O que a gente mudou também nesse processo aí, até uma sugestão do Rogério, o lead futuro podia ter só CPF.
não precisava ter CNPJ. O Rogério falou, se a gente está mudando a característica, o lead empreendedor tem que ter um perfil semelhante ao do lead, apesar de não ter faturamento igual ao do lead. Então, são grandes lideranças, às vezes jovens lideranças, ou líderes mulheres, ou líderes com 50 e poucos, 60 anos, mas que têm essa relação com a sociedade importante para a geração de negócios também. O objetivo, Roberto, foi democratizar mais ainda, dar mais acesso. E a gente, nesse primeiro evento, uma das propostas também que eu levei para o evento da minha posse, do LEAD Litoral, que antes se chamava LEAD Santos, e inteligentemente o Jarbas mudou para LEAD Litoral, porque a gente abraça toda a região, toda a Baixada, a gente também circular os eventos, não ficar restrito a fazer os eventos em Santos. Nessa nossa primeira palestra para inaugurar o LEAD Empreendedor, a gente chamou o Caio em São Vicente, num lugar belíssimo que é o Golf Clube, que eu não conhecia. Tinha muita curiosidade de conhecer. Fizemos um evento noturno lá, com música, depois eletrônica, estendemos o evento, mudando um pouco o formato dos nossos eventos também, para criar mais networking. Só antes de ir para o intervalo, que eu estou já na hora do intervalo, o LEAD Empreendedor já está lançado, já existe ou vai se consolidar no começo do ano que vem? Já está lançado, foi lançado nesse evento em São Vicente com a presença do Caio Amado. Então, teoricamente, hoje não existe mais LEAD mulher, LEAD jovem, não. LEAD futuro, não. Não. Agora é LEAD empreendedor. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre LEAD Litoral Paulista. Nossos convidados, Jarbas Marques, presidente do LEAD Litoral Paulista, e Rogério Martins, CEO do LEAD Litoral Paulista e CEO da Blumed Santos. Jarbas, política e econômica foram os temas dos últimos 2 eventos, né, do LEAD, né? Quais serão as atividades de agora até o final do ano? Já vou emendar com outra pergunta também. Para 2023, que novidades que já está aí na agenda para o próximo ano? Então, a gente está nesse processo agora de formatação de 2023, já falo, mas agora para 2022. Nós tivemos aqui um aumento no número de deputados federais de 50%. Foi um só, mas a gente tem que entender, isso é 50% de aumento. Então, a gente passou de 2 a 3 deputados federais. E tem também os novos deputados estaduais chegando. Dia 22 de novembro, o próximo evento é com os deputados para falar justamente do papel que eles vão representar lá na Câmara dos Deputados ou na LESP, representando a nossa Baixada Santista. Então, temas importantes. Então, esse é um dos aspectos. E vamos fazer uma agenda de final de ano, uma agenda mais leve e aí de pequenos encontros entre os filiados. Uma das coisas que nós estamos fazendo aí nesses projetos de novidade que o Rogério tem falado é o By Members, onde um filiado pode apresentar a sua empresa. Então, a gente agora tem um espaço nosso, que é o Casa Lead, que também já falo, onde ele vai apresentar a empresa para pequenos grupos. Então, eu tenho interesse em vender, fazer um lançamento de um imóvel, isso como exemplo. Você reúne ali pessoas com interesse, ou como investidor, ou como comprador final, e você apresenta esse projeto lá. Então, essa é uma das ações. O primeiro projeto que a gente já vai fazer é reunindo concorrentes. Olha que coisa bacana do LEAD. O concorrente para a gente trabalha o seguinte, para juntar força, para fortalecer o mercado. E depois vamos brigar pelo cliente. Então, esse é o primeiro dos encontros que nós vamos fazer e outros dessa maneira. Que nem no caso construção civil, a gente falaria sobre o mercado da Baixada, de Santos e tal, e cada construtora, por si próprio, iria atrás dos seus clientes, mas falaria do macro da região e tal. Legal. E um espaço ali com 20 pessoas no máximo, que é bem para ter essa proximidade, para trocar o cartão, para fazer um network mais próximo. Junto disso, temos uma reunião do comitê em breve e está vindo o Johnny Doria, que hoje é o presidente do LEAD, vai participar da nossa reunião. E as reuniões de comitê, a gente vai estar sempre convidando alguém do comitê de São Paulo também, do comitê do LEAD Global, para trazer um tema mais abrangente. Ontem tivemos o Rogério e eu num evento do LEAD, foi convidado o João Doria. Ele vem como empresário, que foi o que levou para a política. Então, a gente vem aqui falar um pouco de empreendedorismo. Ainda, aí já olhando para esse ano aqui, vamos ter um evento em São Paulo, que é isso que o Rogério falou, fazer eventos fora, apesar de não ser nas outras regiões,
mas um evento de experiência para o líder empreendedor, um evento bastante interessante em São Paulo. E no ano que vem, um evento aqui que a gente vai fazer um sunset, ideia do Rogério, num heliponto muito bacana. Então, tem muita coisa boa para surgir e agora esse foco de negócio a gente vai trabalhar muito. Tá, e sempre lead e lead empreendedor, 2 eventos. Exato, 2 eventos por mês. Isso aí. Não tem como trazer o Rogério aqui, né, sem falar sobre Blumed, seria impossível, né? Eu queria saber como está o posicionamento da empresa aqui na região da Baixada, né? A rede credenciada, as ações e a visibilidade, né? O que você faz para dar visibilidade à marca, né? Olha, Roberto, a gente cresceu muito, né, aqui na Baixada. Nos últimos anos, a gente aproveitou uma oportunidade que havia no mercado, sempre com muito respeito aos nossos concorrentes já instalados aqui, né? A gente tem uma relação muito boa com todos, uma relação de respeito de verdade, que fez a gente crescer exatamente analisando a importância que cada um tinha no setor. Então, a gente, óbvio, tem um produto muito bom, um produto muito bem posicionado em termos de preço, em termos de rede credenciada. Esse é o principal motivo pelo qual a gente cresceu. E, além disso, obviamente, uma entrega muito boa do produto também, que é conseguir entregar uma boa assistência médica. É importante que se diga que a saúde vem passando por um momento muito difícil no pós-pandemia. Né? Todos os planos de saúde estão passando por um momento bastante delicado, porque se represou muito os tratamentos, as terapias, e todo mundo está indo ao médico agora buscar o tempo perdido. Então, assim, eu sempre sou muito transparente, né, nas minhas colocações. Então, a gente, por 3 anos seguidos, investiu pesado em comunicação, que é o que ajuda a empresa a crescer. Porque, ao contrário do que se pensa, plano de saúde ele depende de uma renovação mensal. Todo mês, a gente perde de 1.000 a 1.500 clientes por mês, natural. Empresas que dispensaram funcionários, né, a maioria são de PJ, e a gente tem que estar sempre renovando. E a publicidade é muito importante para isso nos planos de saúde. Mas é um momento de dificuldade, o setor está passando por uma crise política, que a política está utilizando o setor saúde, uma série de ações que tem prejudicado o setor privado. Então, a gente tem um cenário bastante delicado para o próximo ano aí. Mas as boas notícias é que, por outro lado, os nossos clientes estão mais conscientes da utilização. A gente está trabalhando também uma campanha falando do uso consciente do plano de saúde, porque trata-se de algo mutualista, né? Então, eu exemplifico como um consórcio. Você tira um carro por lance e um por sorteio. Se todo mundo quiser tirar todos os carros no mesmo mês, o consórcio quebra. O plano de saúde é mais ou menos parecido, então o uso consciente também é muito importante e fica esse recado para quem está ouvindo a gente lá em casa, se cuidar, fazer os exames preventivos na hora certa, não deixar passar, que é o mais importante, porque a prevenção sempre é o melhor negócio, para nós, para a operadora e para o cliente. Isso aí, muito bem. O Jarbas, queria saber, o escritório está funcionando, o escritório do LEAD? Como é que está? Que tipo de evento você pretende fazer no escritório? Então, vai só trabalhar lá, você e tal? Não, a Casa LEAD e Célula Mater é um espaço dentro do Blumed Convention Center. Então, é um espaço para a gente receber. Então, esse é o grande conceito, é para receber. E importante, existem 4 casas LEADs. Na verdade, hoje existe uma. É a Casa LEAD Paraná, que foi a primeira. A nossa aqui, que já está quase pronta. Aliás, agradecer a NG Plus e outros dos nossos fornecedores que nos apoiaram, né? A Casa LEAD São Paulo, que vai ser no mesmo andar na Faria Lima, e a Casa LEAD Célula Mater aqui em Santos. A Casa LEAD é um espaço para receber filiados daqui da região e de fora. Hoje, por exemplo, o Rogério vai ter uma reunião lá da Blumed com um cliente dele. Então, ele vai aproveitar o nosso espaço para fazer. E a gente vai ter esses pequenos encontros lá também. E quando vierem autoridades ou grandes empresários de fora, vão ter espaço aqui em Santos. Qual o tamanho da Casa LEAD? São 89 metros. Ah, bom tamanho. Dentro do centro de convenções. Então, ali, se precisar fazer um evento lá dentro, usa o nosso espaço para receber, para chegar, e vai para o evento, faz a locação dentro do Blumed Convention Center. Então, é um lugar justamente para reunir essas pessoas, para fazer conexões. Vamos criar alguns happy hours lá, tem muita atividade dentro da Casa LEAD. Eu já estive lá, está lindo o espaço, super bem montado, super bem decorado pela Laila.
É que ele está se prendendo aos pequenos detalles que ainda faltam, né, Não, Jarbas? quando levar o Barroso lá para a inauguração oficial, eu quero que ele veja essa eu vou, hein? pronto. Esse coquetel eu quero ir. Deixa eu aproveitar o Rogério que está falando. Ele já falou, já teve a oportunidade de falar algumas vezes aqui. Como é que faz para uma empresa? Primeiro, só a empresa pode participar do LEAD? Sim ou não? 2, como participar do LEAD? Eu tenho uma empresa, eu quero participar do LEAD, eu sou um médico renomado e tal. Quais são os critérios para a pessoa escrever? Tem um comitê que analisa, como funciona? Em princípio, não existe nenhuma restrição, né? Nós temos a Fernanda Abdala, que é a nossa executiva, que trabalha os novos clientes, os novos negócios para receber. Depois a gente pode até passar o contato dela. Mas a maioria acontece por indicação mesmo, de quem frequenta o próprio LEAD e recomenda para um amigo participar dos eventos. Amanhã mesmo nós temos um evento muito interessante da XP, de uma economista da XP Investimentos, para falar de cenários macroeconômicos para o ano que vem. Então, não tem nenhuma restrição, Roberto. Como eu te falei do LEAD, do que a gente chama de lidão, tem que ter um faturamento mínimo. Essa é a única restrição, de 30 milhões. Por exemplo, pode ter 5, 6 empresas no mesmo segmento? Pode. Não tem... O exemplo dos escritórios de investimento que eu falei, são 5 empresas concorrentes que estão lá. Aliás, fica até um convite. Eu convidei para participar amanhã do evento de amanhã, hoje a responsável pelo Plano Ana Costa, a Thalita, né, minha convidada. Então, como a gente tem uma boa relação com o setor, a gente quer que os concorrentes participem junto conosco para debater o setor. Muito bom. Bom, chegamos ao final do nosso programa com algumas perguntas a fazer aqui, mas quero agradecer muito aí ao Jarbas pela presença, ao Rogério, quero agradecer a audiência do nosso telespectador, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento. Engie Plus Construtora e Incorporadora.